Hoje a gente vai falar sobre a trama, esse desenvolvimento como um todo, dessa história que Deus está escrevendo. E eu queria pensar com você, dividindo-a em três grandes blocos, que essa história, a narrativa bíblica, a narrativa da história do mundo, a narrativa da história que Deus revela para nós e que, dado aí os séculos 18 e 19, com a sociedade querendo agora atribuir à razão um fim último, ou como sendo aquela que conduziria a humanidade a um conhecimento, a um patamar mais elevado, começou a abrir mão de todas as narrativas fundantes, vamos dizer assim, de mundo, e desconsiderou aí o que existia de narrativa e de a revelação no sentido dos povos mais antigos, de como que o mundo pôde vir a ser construído e se desenvolvido. A partir desse momento, então, na história, a narrativa bíblica também começa a não comunicar mais para a sociedade, e ela passou a ser colocada como apenas uma questão de fé, e aí o que é fé a gente não discute. No segundo momento, já no século XIX, com o movimento do romantismo, muitos historiadores e pensadores começaram a recobrar aquelas narrativas mais antigas do mundo e da história, acreditando então que essas narrativas elas seriam sim a verdade, e que somente elas é que poderiam ser colocadas como algo que trouxesse realmente conhecimento e sabedoria para o ser humano, desconsiderando também o avanço que a própria ciência já fez. E quando desconsiderou o avanço, foi para outros extremos, logo perdeu força esse movimento na própria sociedade. E a sociedade que hoje nós estamos inseridos é uma sociedade que olha para a narrativa bíblica da história, como vimos aqui na semana passada, como se nós estivéssemos tratando apenas sobre algumas fábulas que tem algum cunho moral, que pode trazer algumas lições mais abstratas para a nossa vida, e de forma errada nós olhamos para a história ou as pequenas cenas que a narrativa bíblica traz para a gente olha para elas como se elas fossem histórias bonitinhas para que a gente ensinasse aos nossos filhos. Então a gente ensina sobre Davi, sobre Golias, você compra uma Bíblia para a criança, você tem ali apenas algumas 7, 10 historinhas bíblicas, trazendo um fundo moral. O que constrói então na mente da criança e do adulto pós-moderno é que aquelas histórias bíblicas, elas são histórias abstratas, elas são histórias que trazem verdades morais para a gente apenas, se a gente quiser abraçá-las, sim, se não também, tanto faz, mas como se fosse um mero texto escrito por homens, quando a palavra de Deus é o único livro na face da terra e em toda a história que chama para si a autoridade de ser palavra de Deus. O único livro em toda a história que foi escrito de forma longa, perpassando milênios na história, e que quando unido um ao outro, ele tem um sentido, ele tem um desenvolvimento, uma coerência e uma coesão que nenhum outro texto escrito na história consegue ter. Tudo que foi preservado das Sagradas Escrituras está preservado de forma tão precisa que nenhum dos textos filosóficos que a história tem antes de Cristo conseguiu ser preservado assim. Essa Sagrada Escritura, esse texto que temos anunciado como palavra de Deus, em toda a sua trama, ele se desenvolve, e eu quero trabalhar aqui com você nesses 3 blocos. A história do mundo, a história de Deus, a história de um povo que Deus está trazendo para si, como uma história que tem essas 3 partes: do paraíso
à cruz e da cruz à glória. Assim, a história, esse filme que Deus está construindo, ele se divide nessas três partes, mas a nossa história também é chamada a participar de toda essa trama, não apenas como uma historieta, como uma pequena historinha abstrata de fundo moral e que você pode talvez adquirir e abraçar como mais uma experiência religiosa, mas a palavra de Deus nos chama a termos encarnado na nossa própria vida, fazendo parte de todo esse contexto que ela mesmo está construindo, porque como vimos, ele mesmo mantém e rege, dirige todas as coisas pelo próprio poder desta mesma palavra a qual nós estamos falando. É a palavra de Deus que constrói e rege toda a nossa história e toda a nossa vida. Esses três blocos, então, que eu quero pensar com você em todas as Sagradas Escrituras, ele tem alguns atos, e aqui eu quero tomar emprestado o que o Michael Gorin escreve no livro O Drama da Revelação. Ele trabalha aqui a ideia de narrativa, como qualquer outra narrativa, e mostra para a gente como que a história da revelação se desenvolve em alguns atos. Via de regra, as narrativas têm 5 atos, mas ele então coloca a narrativa bíblica como tendo um a mais, como tendo um 6º ato. O primeiro ato da narração se encontra então nesse momento ou nessa fase dessa história do paraíso. No paraíso nós temos o ato 1 de todo esse drama, de toda essa trama, que é o início, que é a inauguração do reino de Deus. O que é que Deus está fazendo quando Ele dá início a toda essa história? O que é que Deus está fazendo? O que é que o Logos, que os filósofos já pensavam e desenvolviam sobre ele, e ainda hoje filósofos e pensadores trabalham, teorizam sobre esse Logos criador. O que é que Deus estava fazendo quando iniciou toda essa trama? Ele estava inaugurando um reino para si. Deus descreve, Deus desenvolve essa trama da história da humanidade e da sua história e da revelação, tanto da inauguração desse reino como da redenção final. Ele desenvolve essa história como um reino que ele está construindo para si mesmo. Gênesis 1 e 2, então, o texto da palavra de Deus nos diz assim, eu queria ler com você de forma breve. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Adiante. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do paraíso, então, essa história se inicia. Vira aquela caixa para lá, por favor. Toda vez que eu chego ali, ela faz um zoom. Eu estou começando... No paraíso, essa história se inicia. No paraíso, Deus dá ao homem e a toda a existência uma plenitude de vida, e a palavra Éden significa prazer, extremo prazer e satisfação. Ali no paraíso, no primeiro ato dessa trama, Deus cria tudo que existe de forma plena, e o texto da palavra de Deus diz que Deus mesmo viu tudo isso e disse: é muito bom. É bom tudo o que ele criou, e é muito bom o homem e a mulher os quais ele criou, e ele diz que eles são essa coroa, essa parte da criação que é excelente,
que está então trazendo à existência Deus, o Espírito de Deus, o Verbo que se encarna na história. Eles estão criando ali uma existência plena de comunhão com Ele, de adoração, de relação com Deus e de plenitude do ser. Não havia necessidade de se buscar coisas, de se desejar coisas, porque tudo estava ali compondo o ser completo do homem. Nós estávamos vivendo o paraíso. Mas como toda trama, sempre acontece um segundo ato, que algo dá errado. E todo filme que assistimos, tudo começa bem, algo dá errado, e a partir do que se deu errado, se desenvolve todo o enredo. As Sagradas Escrituras se apresentam para a gente exatamente dessa forma. No momento então em que o homem desobedece, no momento em que o homem rompe essa relação com Deus, nós encontramos o segundo ato de toda essa trama, que é a queda, a desobediência e a morte. Uma rebelião acontece, uma rebelião nasce no reino que Deus criou. Uma rebelião nasce no reino que Deus criou a partir do momento em que o diabo tenta a mulher e ao homem por um princípio básico que toda comunidade, que toda sociedade precisa ser regida. O princípio da autoridade. Observe, a sociedade em que eu e você estamos inseridos hoje, ela está um verdadeiro caos, porque o princípio de autoridade foi destruído. Não há mais autoridades, não há mais sentido num antigo ditado que se dizia: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Inverteu-se. Na nossa sociedade, ter juízo significa desobedecer. Se você se julga um pouco mais pensador, crítico, você desobedece, você insurge-se, você protesta. É exatamente esse princípio da autoridade que foi solapado aqui no momento da queda, e o que muitos às vezes ficam tentando trazer um significado para o momento da queda, como apenas uma fábula, como uma história para trazer talvez algum significado, e até mesmo alguns historiadores dizendo assim: não, essas coisas foram criadas pela igreja, essas coisas foram manipuladas pela igreja. O texto da palavra de Deus advoga para si veracidade, no sentido de dizer, esse é o relato das coisas que aconteceram. Não é apenas uma história criada aqui figuradamente, mas ele está falando de fatos. Houve uma rebelião, uma desobediência, e a morte entrou no mundo. A morte passou a fazer parte da trama da humanidade. E assim nós não precisamos de muita ciência para constatar isso. O quanto sofremos, o quanto a morte nos causa estranheza, o quanto a morte nos causa aversão, quanto ela mexe com a gente, o quanto ela faz com que a gente pense em absolutamente toda a vida, e não há nada na vida que faça com que a gente pense mais sobre ela do que a morte. Eclesiastes diz que há muito mais sabedoria no luto do que nas festas. Você sabe por quê? Porque quando nós nos deparamos com a morte, a vida nos salta aos olhos e nós começamos a tentar enxergar o significado de tudo isso. O terceiro ato, então, se dá na cruz. E aqui eu queria pensar com você
que após a queda, esse rei estabelece então o início de uma redenção para esse povo que agora começa a crescer, mas a crescer afastado de Deus, afastado da comunhão com Deus, afastado da vida com Deus. Deus inicia a sua redenção, levantando numa primeira cena um povo para Ele. E Deus coloca então no desenvolvimento dessa história homens como líderes, assim como tinha colocado Adão para ser líder nesse reino, vice-regente nesse reino. Deus estabelece homens para que então um povo possa ser levantado na história do mundo, na história da face da terra, como aquele povo que vai revelar ao mundo, anunciar ao mundo os oráculos de Deus, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, o evangelho do Senhor para as nações, para toda a terra. Mas Deus não levanta apenas um povo, como nessa primeira cena, Deus levanta também uma terra. Deus dá uma terra para esse povo, terra esta que vai servir exatamente de tipo, de exemplo, de seta que aponta para a terra que o homem foi retirado, o paraíso, para aquele tipo de vida, de paz, de justiça, de equidade, de plenitude, no qual nós fomos retirados por causa da desobediência, por causa dessa insurgência contra Deus. Deus traz então por sua graça e por sua misericórdia um povo para ser chamado de seu e dar a esse povo uma terra que a palavra usa como exemplo aqui, uma terra que mana leite e mel, no sentido de plenitude, no sentido que Deus continua a ter um propósito de estabelecer vida para as pessoas que Ele chama para si, vida plena de paz, de harmonia, de equilíbrio, de justiça na face da terra. Deus entrega uma terra a esse povo. E o ápice da história é a cruz, porque este povo vive para poder levar a história até aquele que vai nos conduzir à cruz e que vai levar a cruz sobre si para que a nossa vida seja resgatada. Então observe, o quarto ato dessa história é a vinda do rei. O quarto ato da história é exatamente a vinda do Senhor Jesus encarnando na história. O Senhor Deus encarnando na história, mas ele não é um outro ato diferente do terceiro ato, porque o povo de Deus, levantado por Deus, a terra que Deus dá a esse povo, é também apontando para essa mesma cruz. Toda a palavra de Deus, todas as sagradas escrituras anunciam para a gente a cruz de Cristo, a vinda de Cristo o tempo inteiro. Todas as histórias que nós vemos no Antigo Testamento, que são reais, que aconteceram, que foram fatos históricos, elas estão ali acontecendo porque é Deus, esse grande diretor, regente de toda a história, fazendo com que a própria vida aconteça, apontando para o grande ápice da história, que é a vinda do grande Rei, Jesus Cristo. A vinda dele é exatamente o ápice de toda essa história. Mas nós temos então um segundo momento após a vinda e a coroação desse rei, que é a propagação então dessa boa notícia. Essa boa notícia que já havia sido ordenada a Abraão em Gênesis 12. A boa notícia que agora a igreja recebe para conduzir e levar ao mundo pelo poder do Espírito que desce sobre a igreja em Atos, no momento de Pentecostes. E a igreja recebe a plenitude do poder da vida de Deus para que ela possa proclamar essa mensagem ao mundo. É que Deus não está dissociado da realidade que nós vivemos. Deus não está afastado da vida que você vive todos os dias. Deus não está desinteressado das realidades menores que você pode ter na sua vida, como de repente pensar assim, eu não vou nem orar por isso, porque talvez Deus tenha muito o que fazer. Não, a mensagem do Evangelho vem para nós dizendo, Deus quer fazer parte
parte da sua história. Deus quer trazer você para ser parte da história dele. E a igreja passa a viver no mundo com a missão clara e estabelecida. E o último ato dessa trama, o momento dessa trama que se encerra tudo, é exatamente quando o rei que deixou o seu povo com uma missão na terra, ele voltará, e ao voltar, ele vai concluir a redenção. Aquilo que ele havia começado no Éden, e que o pecado desfez no sentido de trazer morte, depravação, mal, miséria ao mundo, quando o Senhor, rei de toda essa história, voltar, ele vai dar uma conclusão a toda essa trama da vida que eu e você vivemos. E aqui nós podemos lembrar que o filme da nossa vida, ele pode se resumir sim, dizendo: um povo que estava em trevas viu grande luz. Como é que isso então pode se aplicar de forma clara, concreta, real à sua vida? No seu contexto. O contexto da sua vida que Deus quer trazer para fazer parte da história que Ele está escrevendo. Então eu quero me deter com você nesse quarto ato, que é a vinda do rei. Nós vimos de forma geral como que essa história inteira se desenvolve e como ela vai se encerrar. Mas o quarto ato, que é o ápice da história, se dá no momento em que Jesus diz que o reino dos céus é chegado. Alguns dizem que Marcos capítulo 1, versículo 15, que fala sobre essa vinda do reino, a chegada do reino, o tempo que se cumpriu, é a dobradiça da história, é o ponto alto da história, é o momento da história em que todos que viveram antes aguardavam com que ele chegasse, e todos que vivem após esse momento vivem pelas condições que a cruz trouxe para a humanidade, no sentido de que a palavra de Deus nos revela que só é possível a própria vida humana. Eu não estou falando aqui de uma religião, eu não estou falando aqui de alguns costumes religiosos que você possa abraçar para a sua vida, mas a própria vida, desenvolvimento, desenrolar da vida humana está posto, baseado, firmado, alicerçado no fato de que a cruz de Cristo é uma realidade histórica antes mesmo da terra, do mundo e de toda essa existência vir a existir. E é isso que o apóstolo João diz, que tudo foi criado por meio dele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. João está nos revelando que a história inteira de toda essa humanidade só é possível porque a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus já era uma realidade eterna, já era um decreto eterno. Então você pode perguntar assim: Deus sabia que o homem ia pecar? Sim, sabia. Sabia. Porque a cruz já estava determinada, e sem ela não haveria nem a criação de todas as coisas, não haveria o haja luz, não haveria luzeiros, não haveria absolutamente nada, não haveria os peixes, não haveria o mar, não haveria terra, não haveria firmamento, não haveria céu, não haveria absolutamente nada, não haveria eu e você. A grande questão é: Senhor, que rebelião é essa que o nosso coração se deu e se enlaçou nela, de tamanha forma que, mesmo sabendo que não há nada que exista sem que seja pela providência, pelo controle e pela criação poderosa desse verbo que se fez carne, por que ainda assim eu me mantenho resistente a isso? Como não há como resistir? Quando não há como resistir? Marcos então nos diz assim: o tempo está cumprido. Isso é o próprio Senhor Jesus dizendo. O reino de Deus está próximo.
E aqui a palavra próximo não nos remete a algo que está para chegar, mas algo que está presente no mesmo ambiente. Estamos próximos uns dos outros, alguns mais próximos do que outros. Nós estamos próximos. E o que Jesus está dizendo é: o reino é chegado, o tempo se cumpriu. Então, se é assim, se o maior acontecimento da história aconteceu, se cumpriu, as palavras de Jesus então nos diz: arrependam-se. Arrependam-se e creiam. Observe, há uma história muito maior do que eu e você. E há um Deus que escreve e comanda essa história, muito maior do que eu e você. O maior momento de toda essa história se deu. Ele cumpriu. Ele veio ao mundo. Há um acontecimento aqui que é tão extravagante, tão excelente, que é maior do que a própria criação do mundo. É maior do que a terra vindo a existir do nada. É o Deus que criou isso, entrando na própria história que Ele está construindo. Deus encarnou-se, tornando-se homem. Não há nada maior em toda a história, nenhuma descoberta maior do que essa. Nada, nenhum feito, nenhum acontecimento é maior do que o próprio Deus se fazendo homem, encarnando, pisando, vivendo na história em que eu e você vivemos. Mas o Evangelho nos fala também sobre dois textos, eu queria pontuar aqui com você, Mateus capítulo 11, versículo 19, dizendo: veio o Filho do Homem, e veja, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Lucas nos diz assim: convidou um dos fariseus, que era quem falava esse tipo de coisa sobre ele, que era que dizia assim: só aí um glutão, olha aí, pecador, ele vive com essas pessoas, ele caminha desse jeito. Aquele que era o Deus encarnado, ao ser visto pelas pessoas de religião, de moral mais elevada, ou talvez de um conhecimento mais elevado, porque já era próprio daquela época esse costume que o ser humano tem de achar que sabe um pouquinho mais do que o outro, que entende um pouco mais sobre aquele outro, que a vida é descrita da maneira que os seus olhos veem. Ele convida um desses fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. Observe, isso aqui tem muito significado para o judeu, porque não se sentava à mesa numa cultura judaica se você não fosse extremamente íntimo dessa pessoa. Se você não tem intimidade, parte com essa pessoa, você não senta para jantar com ela, você não senta para almoçar com ela, você não entra na casa do outro. A grande questão aqui é esse Deus que encarnou e penetrou na história humana, e na história que ele está escrevendo, ele veio para quem? Ele veio para alcançar ao quê? Exatamente aos que não estavam fazendo parte desse reino, aos que estavam de fora. Querido, há uma história universal
sendo construída. E o Deus que está construindo essa história, Ele penetra na história para dizer, para anunciar, para trazer as boas novas exatamente aos que estavam de fora dessa história, dizendo: eu vim para vocês, eu vim para a sua vida, eu vim para a sua particularidade, só eu posso resolver isso. Só eu posso transformar o que você pode tentar por 1000 anos, se possível fosse, e não conseguiria. Quem são essas pessoas de fora? Primeiro eu queria pensar com você, segundo os textos que nós lemos, que são essas pessoas que não se encaixam na religião. Sempre há aqueles que a religião é algo que eles assim simplesmente abominam, eles não conseguem se ver vivendo aquele tipo de coisa. Toda religião desenvolve um certo tipo de cultura e as pessoas vivem de certa forma que a gente olha para aquilo e diz assim: não tem nada a ver comigo, não dá para mim. Esses são aqueles que Jesus sentava, conversava, caminhava, comia e bebia com eles, e por causa disso a cultura regente na época o criticava. Jesus está dizendo exatamente para aqueles que não se encaixam dentro da religião: querido, eu não estou falando de religião com você, eu não estou falando de mais uma tentativa de construir uma história dentro dessa história que te seja conveniente. Eu não estou falando de uma tentativa de autojustificação em que você pratica algumas atividades e aquilo ameniza a tua consciência, alivia a tua consciência e você vai conseguir viver um pouco melhor diante da vida, diante de Deus, entre aspas, e diante das pessoas. É isso religião, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de que o reino dos céus é chegado, o reino dos céus está próximo entre nós, o Deus encarnou na história, se cumpriu, o tempo chegou, é para essa vida que eu estou chamando você, por isso Ele senta com absolutamente todos, chamando absolutamente todos, porque é uma transformação universal da nossa vida. E esse é o desenrolar da trama quando a verdade do Evangelho encontra o nosso coração. Um cataclisma começa a acontecer dentro de nós. As coisas começam a ser reviradas. Ele destrói absolutamente todas aquelas construções mentais, emocionais e espirituais que eu e você possamos ter construído sem os alicerces verdadeiros da palavra de Deus. Ele destrói. A graça de Deus é devastadora, porque então Ele passa a construir de novo uma vida no reino dEle e para o reino dEle, na sua vida. Por isso não dá para a gente ficar tentando negociar, não dá para a gente ficar tentando manter um pouco do que a gente já fez e pensa e estabeleceu, e a gente abraça um pouco também daquilo que Ele está trazendo, porque isso é religião. A gente trabalha dentro da nossa conveniência. Segundo lugar, Jesus vem àqueles que têm algo a esconder. O texto que Jesus chama um fariseu e come na casa dele, é o texto que, após eles se sentarem à mesa, chega uma mulher, e o texto diz, pecadora. E você sabe que quando nos evangelhos é citado isso sobre alguém, não é naquela ideia que nós temos de que todos nós somos pecadores. Ele está deixando claro ali que ela tinha um tipo de vida que moralmente era daquele tipo de pessoa que normalmente se escanteava, que você tentava evitar ser fotografado perto dela, que se de repente na foto que você saiu, ela estivesse aqui por trás, você já tentava usar um Photoshop, tirando para não ter a possibilidade de te ligarem àquela pessoa.
A coisa era feia. Essa mulher chega e começa a chorar aos pés de Jesus. O que é que o fariseu faz? Se fosse profeta, igual aquela piadinha, sabe? Que você chega na porta da casa de uma vidente, bate na porta e ela pergunta quem é, aí você diz, vou embora. Porque se fosse vidente, sabia quem era, né? Aí, o que falam sobre Jesus é, se ele fosse profeta realmente, saberia que ela é uma pecadora. Porque na cabeça do fariseu, o fato dela ser pecadora afastaria qualquer possibilidade de chegar perto dele. Esse é o pensamento religioso. A gente pensa assim, eu tenho muita coisa a esconder, eu não posso chegar perto dele. Eu tenho muita coisa aqui dentro, na minha cabeça. Eu queria até dizer algumas vezes, mas eu não vou dizer porque pode ser que crie alguma situação. E aí a gente começa a criar uma ideia de que comunidade evangélica, a igreja do Senhor, é um lugar onde a gente não pode expressar realmente as nossas dúvidas, os nossos pensamentos que são sinceros, são honestos. A gente os tem, aí a gente acha que não pode. Por quê? Porque eles são coisas que a gente precisa esconder. Porque diante de Jesus, nós não podemos apresentar-nos do jeito que somos realmente. Esse é o pensamento puramente religioso. As pessoas que têm algo a esconder, são exatamente por elas que o Senhor Jesus veio. Então observe, muitas vezes você está caminhando na igreja, mas você pode ser essa pessoa que não se encaixa na religião. E você pode também estar na igreja e ainda assim ser dessa pessoa que tem algo a esconder. Você se acostumou, você tem o bom traquejo da vida eclesiástica. Você sabe bem como se conduzir nas relações eclesiásticas, mas você vive a esconder coisas. Porque se constrói uma visão de que igreja é um lugar onde as pessoas são todas santas. Ninguém tem pecado na igreja. Aí a gente vai nutrindo cada vez mais, quando no fim das contas, o reino dos céus é chegado e Jesus veio para aqueles que não se encaixam e para aqueles que têm tudo a esconder. Tudo. É para você, querido, e para mim, que o Senhor Jesus veio para transformar a nossa história, para reescrever o filme da nossa vida. Mas em terceiro lugar, exatamente aos que têm religião, Jesus também veio para esses. Observe como muitas vezes nós achamos que o que Jesus fez com os fariseus foi só dar cacetada neles. Mas Jesus deu oportunidades a eles também, de sentar com eles, de conversar com eles e de anunciar o Evangelho. Agora, você quer deixar a religiosidade? Você quer conhecer realmente uma relação íntima, pessoal, com o Senhor, Criador de toda a história, e que se faz homem e vem se relacionar com você? É preciso abrir mão da religião. É preciso abrir mão da religiosidade. É preciso abrir mão desses conceitos e estruturas que nós criamos e colocamos como fundamentais na nossa vida e que muitas vezes são contrárias à própria mensagem do Evangelho. As estruturas que criamos são estruturas para a gente, para ajudar a nossa caminhada com Jesus e não para que a gente sirva a essas estruturas. E o que acontece, tanto no meio religioso como na nossa vida de forma geral, é que a gente se apega a estruturas de tal forma que a gente começa a viver por elas. E você pode talvez criticar aquelas pessoas que são religiosas, que estão enfiadas em alguma estrutura religiosa, mas muitos de nós fazemos isso no nosso trabalho. A gente vive por ele. Ele determina cada passo da nossa vida, Ele determina nossas relações, Ele determina nosso respirar, Ele determina nossa relação com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, com as nossas famílias. Ele vai determinando tudo. Isso é mais uma expressão religiosa do Deus do nosso século, que é o dinheiro, o sucesso, a fama, o ser conhecido e ter uma boa carreira. Para deixar para quem? Para absolutamente ninguém.
porque nem os nossos filhos, quando criados numa estrutura assim, vão querer permanecer ou continuar naquilo que nós tínhamos desenvolvido. É um fato, pesquisas apresentam, filhos de grandes empresários, quase nenhum deles querem tocar o trabalho que os pais construíram. Grandes empresas que se tornaram impérios, as estatísticas dizem que elas não duram mais do que 2 gerações. E se durar 2 gerações seguintes, após aquele que iniciou, com outros já é um recorde, já é grande coisa. Porque normalmente, nos primeiros 10 anos em que o filho assume os negócios, a empresa fecha. Você sabe o que é isso? É a religião do coração humano determinando a nossa vida. Jesus veio para você, querido, para dizer a você que não é essa a história que Ele está construindo. Ele está construindo uma história onde Ele é o Rei e nós alcançamos uma vida plena ao nos submetermos à sua regência e ao seu reinado. Onde cada lugar que a gente vai sendo colocado nesta sociedade é em submissão e em serviço a um rei que controla todas as coisas, inclusive seu patrão. Quem controla é ele. Ele inclina o coração de quem ele quer, para onde ele quer, quando ele quer. Então deixa eu dizer uma coisa a você, para que a gente então finalize. As Sagradas Escrituras nos convidam a participar de uma nova história de vida. Da cruz para a glória. É preciso ter a cruz e tudo que ela significa, para que então você possa conhecer a glória de Deus, aqui e no porvir. Não só no porvir, aqui também. Nenhum reino desse mundo pode te dar isso. E Satanás tentou a Jesus, dizendo: todos os reinos desse mundo eu te darei, se prostrado me adorares. Mentira. Porque ele não possui os reinos desse mundo. Não são deles. E ele também não poderia dar, porque não é dele. Mas o que ele queria é que Jesus não fosse até o fim em abrir os caminhos do reino de Deus para mim e para você. A sua história foi chamada para fazer parte da história de Deus e então mudar a sua história de vida. Jesus te convida, dentro ou fora da igreja, conhecendo, caminhando ou não com Jesus como você está hoje, a palavra de Deus te convida a submeter toda a sua religiosidade e todas as coisas das quais você tem a esconder ao senhorio de Jesus Cristo. E a sua história e a minha história pode ser uma história da cruz para a glória.